Olá, meu nome é Bárbara Helena Bloss e eu sou acadêmica da UDESC Oeste e faço parte do Departamento de Engenharia de Alimentos e Engenharia Química. Esse trabalho ele tem como orientadora a professora Eveline Rensweiler e é intitulado Efeitos Sinérgicos de Carvão Ativado e Mobilizado em Hidrogel para a Adsorção de Corante e Rodamina B. Os poluentes emergentes vêm crescendo consideravelmente por cerca de 2 décadas, principalmente em ambientes aquáticos. Por esse motivo, o estudo sobre esses poluentes cresceu de forma significativa. Os processos oxidativos avançados eles estão sendo estudados de forma ampla para encontrar uma forma eficiente para a remoção desses poluentes. Dentro da categoria de poluentes emergentes, encontra-se os corantes. Existem cerca de 100 mil tipos diferentes de corantes, e cerca de 100 toneladas desses corantes, que são utilizados principalmente em indústrias, eles são descartados de forma inadequada em ambientes aquáticos. O objetivo, então, do trabalho é apresentar as principais características da adsorção do corante rodamina B, utilizando hidrogel e carvão ativado como um conjunto. A rodamina B é um pó de cor violeta avermelhada, pertence à classe do corante xanteno e é catiônico. Ele possui a forma molecular C28H31N2O3Cl e peso molecular 479 gramas por mol. Apresenta absorção máxima no comprimento de onda de 553 nanômetros. Possui uma boa solubilidade em água, boa estabilidade e brilho e também é considerado apropriado para aplicações biológicas. Apesar de ele possuir essas boas características, os seus efeitos na natureza não são, eles são catastróficos, pois ele possui alta toxicidade e é considerado cancerígeno também. Ele pode também causar irritabilidade no trato respiratório, nos olhos e na pele humana. Aqui nesse slide a gente pode ver aqui a estrutura molecular da rodamina e aqui a rodamina em pó, né, que representa a coloração, então, né, violeta avermelhada. A adsorção é um método muito eficaz para a remoção de poluentes emergentes. É uma operação simples e não forma substâncias prejudiciais adicionais como outros processos oxidativos avançados. Os adsorventes eles podem ser reutilizáveis e eles são obtidos de matéria-prima de baixo custo. Exemplos de materiais adsorventes são os hidrogéis e o carvão ativado. Como a adsorção é um fenômeno de superfície, ele possui a desvantagem do descarte e a lixiviação do adsorvente. Mas a lixiviação ela pode ser minimizada se utilizar materiais com base de carbono, como o carvão ativado. O carvão ativado ele possui uma química de superfície variável, alta área específica e alta porosidade. Pode ser produzido através de plantas e partes de animais por pirólise a mais de 700 graus Celsius e depois é combinado com ativação por meio de produtos químicos, melhorando a porosidade do carvão. Aqui a gente tem uma imagem do carvão ativado. Os hidrogéis eles são materiais poliméricos formados por monômeros reticulados, por isso eles são capazes de absorver uma grande quantidade de água ou de soluto, né, devido às suas redes tridimensionais. Existem diversos tipos diferentes de hidrogéis, alguns são específicos para corantes aniônicos e outros para corantes catiônicos. Quando a gente tem, como nesse caso, a rodamina B, um corante catiônico, é melhor utilizar um hidrogel aniônico para se obter uma melhor adsorção. Algumas características, então. Alguns estudos mostram que hidrogéis híbridos enriquecidos com um composto contendo carbono possuem uma maior adsorção do corante do que apenas o hidrogel. O tempo que o hidrogel permanece na solução com o corante também influencia nesse processo. Quando o sistema atinge o equilíbrio, a adsorção forma uma monocamada. E quando testada a adsorção de corante com hidrogel mais um composto carbono livre na solução, que é quando o carbono não está no hidrogel e sim misturado na solução, os resultados foram inferiores aos hidrogéis híbridos. Resultados. Esses resultados de adsorção, eles seguiram uma cinética de pseudo primeira ou segunda ordem,
onde os de segunda ordem apresentam o valor de correlação de coeficiente R² maior que 0,99 e os de primeira ordem menor que 0,99. Outro estudo traz que a eficiência de remoção da ronamina B com diferentes hidrogéis e sínteses apresenta uma absorção variada, removendo entre 50% a 100% de corante. A adsorção com diferentes tipos de biocarvão possui uma eficiência de adsorção de 90% a 100%, mas o biocarvão tem um problema, que ele se decompõe facilmente e por isso que é difícil de ser reciclado. Alguns fatores que afetam a absorção da rodamina B, então, é a alta concentração de corante, que diminui a absorção, temperatura elevada, a absorção também aumenta por ser um processo isotérmico, o pH mais alto aumenta a absorção, pois a superfície do adsorvente será negativa em um valor de pH superior ao seu ponto de carga zero. O tamanho da partícula mais baixo é mais eficiente, pois aumenta a área de superfície. Quanto maior o diâmetro do poro da partícula, melhor a adsorção. Uma alta dosagem do material é importante, pois aumenta o número de sítios ativos, mas não deve ultrapassar uma dosagem específica para não ter excesso na concentração de corante. A área da superfície e carga da superfície, quanto maior a área de superfície e mais negativa for a carga superficial, maior é a taxa de adsorção. Materiais mais porosos e microestrutura apresentam melhores resultados. Aqui nessas imagens, a gente tem um hidrogel, que foi falado antes. Aqui é o hidrogel antes de ser liofilizado, que dá para notar a reticulação. Esse hidrogel é feito de goma arábica. E aqui é o hidrogel depois de ser liofilizado. Concluindo, então, ao analisar alguns estudos feitos, é possível notar que a absorção de corante em geral é um processo eficiente e de baixo custo. Esse processo pode ser realizado de diversas formas e com componentes diferentes. Alguns hidrogéis possuem uma eficiência maior, dependendo do tipo de corante, e é necessário levar em consideração se o mesmo é catiônico ou aniônico. Esse trabalho é de suma importância para a sequência da parte experimental do estudo que vem sendo desenvolvido. Agradecimentos, então, eu agradeço ao UDESC, ao Centro de Educação Superior do Oeste, ao 11º CEP, ao 4º Encontro de Pós-Graduação da UDESC, ao Laboratório de Métodos Analíticos e Química Ambiental, ao Laboratório de Análise de Escalas e ao Departamento de Engenharia de Alimentos e Engenharia Química. Muito obrigada.